Olá pessoal, então vamos finalizar agora essa etapa da disciplina que fala sobre os teoremas de circuitos elétricos. Nós falamos até agora então o teorema de superposição, teorema de Thevin e teorema de Norton. E agora a gente vai fazer, na verdade, isso aqui nem está no livro, não é um conteúdo específico, né? Mas é algo que eu considero como sendo útil quando trabalhando com equivalente Thevin e Norton, que é o fato de converter um teorema, um equivalente de Thevin num equivalente Norton e vice-versa, tá? Então vocês vão ver que isso pode ser utilizado para resolver circuitos também. Para encontrar o equivalente Thevin ou Norton, eu posso usando essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês agora. Então vamos lá. Então o teorema de Thevin e Norton, pessoal, eles são utilizados com a mesma finalidade, né? Que é o que? Transformar um circuito complexo em um circuito mais simples. O método, pessoal, então, para encontrar tanto o equivalente Thevin e Norton são muito semelhantes, como a gente já viu nas últimas aulas. Uma semelhança principal é que a resistência de Thevin e a resistência de Norton elas já são iguais por natureza. Tá? Então, o RTH e o RN já são iguais, ok? Se a gente olhar então aqui no equivalente Thevin, como é que a gente faz para fazer a obtenção dele? A tensão VTH é a tensão entre os terminais do circuito. Tá? Aqui eu já obtive o equivalente, né? Mas se eu tivesse um outro circuito de dois terminais, a tensão VTH é a tensão do circuito aberto. Tá? Então só venho aqui e meço a tensão do circuito aberto, sem nenhuma carga entre os terminais A e B. E o RTH é a resistência equivalente entre os terminais A e B quando eu zero todas as fontes independentes. Tá? Então, no caso, isso aqui seria uma fonte independente, ia zerar ela e ia sobrar só o RTH. E o que é o equivalente de Norton, como é que eu faço para obter ele? Eu faço um curto-circuito entre os terminais e eu tenho que encontrar então a corrente de curto-circuito. A corrente de curto-circuito entre os terminais é a corrente de Norton, ok? E a resistência equivalente, então, de Norton é a resistência entre os dois terminais quando eu também tenho todas as fontes independentes zeradas, ok? Então, há um método de obtenção do RTH e do RN são iguais, logo as suas resistências são iguais, ok? Então, o que eu quero mostrar agora nessa aula é o seguinte, que esses dois equivalentes, tá? Eles podem ser transformados de um para o outro e vice-versa, tá? O equivalente Norton e o equivalente Thevin, eles são, de certa forma, um equivalente ao outro, tá? Ou eu posso, no final das contas, lá eu quero encontrar a tensão ou a corrente entre os seus terminais, aí eu tanto faz qual dos dois que eu vou obter, tá? Porque ambos são compostos por dois elementos, então a dificuldade de calcular qual o valor da tensão da corrente nos terminais, depois de obtido o modelo, são praticamente a mesma coisa, tá? Não tem grandes diferenças entre eles. O nosso objetivo é fazer o quê, pessoal? É a gente, a partir de um circuito, de um equivalente Thevenin, a gente tentar chegar num equivalente Norton, ok? Então, vocês veem que essa abordagem aqui é bem simples, tá? O objetivo não é isso que eu vou mostrar agora nesse slide, mas depois o que a gente consegue fazer com isto, tá? Então, tenham isso em mente. Então, assim, ó, como um exemplo, só para a gente mostrar como é que como é que eu faço a conversão, é o seguinte. Aqui eu tenho um equivalente Thevenin, tá? Então ele já foi encontrado, já tem só uma tensão de Thevenin e uma resistência de Thevenin, dois terminais, A e B, e eu quero converter ele então para um equivalente Norton, tá? Então eu vou encontrar um equivalente Norton a partir de um equivalente Thevenin, tá? Vocês vão ver que depois isso vai ser bem útil. Então, como é que eu faço isso, pessoal? A corrente de Norton é a corrente de curto-circuito entre os terminais, tá? Então eu tenho esse circuito aqui, ó, tá? Esse circuito aqui, ó, e eu quero chegar nesse circuito aqui, ok? Então, qual que é qual que é a relação entre eles? Então, como é que eu faço para encontrar a corrente de Norton, tá? Que eu posso encontrar a corrente de Norton de qualquer circuito, inclusive um circuito composto por uma tensão e uma resistência apenas, que é o nosso equivalente Thevenin, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar um curto-circuito entre os terminais A e B. Tá? Então, vou fechar um curto-circuito e vou calcular qual que é a corrente nesse curto-circuito. A corrente nesse curto-circuito é a corrente de Norton. Ok? Então, quanto que é essa corrente? Vou apagar esse risco. Então, quanto é essa corrente, pessoal? A corrente entre os terminais A e B. Eu vou fechar um curto, vai sobrar quem? Uma fonte de tensão e uma resistência. Então, a minha corrente no curto-circuito, que no curto-circuito eu chamo de corrente AB, né? Que está entre os terminais A e B. A corrente de curto-circuito é a corrente de Norton, tá? Por isso que eu escrevo dessa maneira aqui. Eu poderia ter escrito direto corrente de Norton, tá? Mas eu deixei o IAB aqui para ficar igual a das aulas anteriores, é a maneira mais correta, tá?
Então, a corrente de curto-circuito é a nossa corrente de Norton, tá? Que ela é calculada como a VTH sobre a RTH, né? Porque essa tensão aqui, ó, positiva, ela vai vir e vai aparecer aqui, né? E esse negativo, ó, ele vai vir e vai aparecer aqui, ó. Então, em cima do VTH eu tenho, em cima do RTH eu tenho VTH, tá? Então, eu vou pegar o que? A tensão sobre a resistência, tá? Tensão sobre a resistência é a corrente de Norton, tá? Corrente de Norton, beleza? Então, olha aqui, pessoal, esse N é o parâmetro do nosso equivalente Norton, tá? Enquanto que esses parâmetros aqui são os parâmetros do equivalente Thevenin, tá? Então, eu estou saindo do Thevenin e indo para o Norton, ok? Então, a corrente de Norton é... como é que eu transformo daqui para cá? Eu pego a tensão de Thevenin e divido pela resistência de Thevenin, ok? Bem simples, tá? É da mesma forma que a gente faria antes, tá? E a resistência de Norton, pessoal, tá? Lembrando que a gente está indo da esquerda para a direita, aqui do Thevenin para o Norton. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar e a gente sabe que a resistência de Norton, pessoal, é a resistência entre os terminais zerando as fontes independentes. Quem são as fontes independentes? É essa fonte aqui, né? Essa fonte de tensão. Então, essa fonte nós vamos trocar por um curto-circuito, ok? Então, nós vamos calcular agora a resistência entre os dois terminais, tá? Então, quem que sobrou aqui? Sobrou apenas o RTH. Então, a resistência entre os terminais, pessoal, é a resistência de Norton que a gente está procurando, que é igual à resistência de Thevenin, tá? Então, a conversão é bem simples, tá? Então, é simplesmente pegar a tensão de Thevenin, dividir pela resistência de Thevenin para dar a corrente e pegar esse resistor aqui, que está em série no circuito, e passar para paralelo, tá? Bem simples. E depois eu quero fazer o contrário, eu quero encontrar o equivalente Thevenin a partir de um equivalente Norton, tá? Então nós temos aqui um equivalente Norton, que é uma fonte de corrente em paralelo com a resistência, e eu quero passar para Thevenin, tá? Então como é que eu faço? A gente sabe que a tensão de Thevenin é a tensão de circuito aberto, pessoal, entre os terminais. Então temos terminais A e B aqui, não tem nenhuma carga. Então eu vou calcular essa tensão de circuito aberto, essa tensão de circuito aberto vai ser a nossa tensão de Thevenin. Por que isso é verdade, pessoal? Porque a tensão do circuito aberto nos dois tem que ser a mesma. E qual é a tensão do circuito aberto num circuito Thevenin aqui, ó, aqui em cima? Ela se está aberto, não tem queda de tensão em cima dos resistores. Então aqui tem 0 volt. Então essa tensão VTH vai aparecer lá, ok? Aqui tem que ser a mesma coisa, ó, não vou ter nada entre os terminais. Vai sobrar quem aqui? Vai sobrar a tensão, essa tensão em cima desse resistor aqui, que vai ser como que a gente calcula? A tensão nos terminais. Essa corrente, ela vai fazer isso aqui, né? Ela vai toda para o resistor RN, tá? Porque não tem carga. Então, ela vai produzir uma tensão aqui, que é a tensão de saída, tá? E qual que é o valor dessa tensão? É a corrente de Norton vezes a resistência de Norton, tá? Essa, então, é a tensão de Thevenin desse circuito aqui que a gente está buscando, tá? E a resistência de Thevenin, pessoal, é a mesma coisa, né, do que a gente fez antes. É a resistência entre os terminais zerando as fontes independentes. Então, as fontes independentes, quem são as fontes independentes? Nesse caso aqui, é essa fonte de corrente. Ela é independente, ela não depende de ninguém. Então, nós vamos pegar e transformar no circuito aberto, tá? Então, vai sumir essa fonte. Lembrando que fonte de corrente, para a gente zerar ela, a gente vai colocar zero de corrente. E se uma fonte de corrente com zero de corrente, é a mesma coisa do que um circuito aberto. Não passa nada de corrente, né? Zero de corrente. Então, vira um circuito aberto, sobra quem? Somente o resistor RN, tá? Ou seja, a resistência entre os terminais é o próprio RN, tá? Então, olha como é simples. Então, se eu quero passar do equivalente Norton para o Thevenin, então eu vou pegar essa resistência que agora está em paralelo, vou passar para a série, tá? Então, ela sai daqui e vai para lá. E a fonte de corrente aqui, ó, que daqui eu vou multiplicar pela resistência para dar uma tensão, tá? Que é a lei de Ohm, né, pessoal? É V igual a R vezes I. Então, é basicamente aplicar a primeira lei de Ohm para a gente converter de um circuito para o outro, tá? Vocês vão ver que fica bem simples, tá? Então, a resistência de Norton é igual a de Thevenin e a tensão de Thevenin é o resistor de Norton vezes a corrente de Norton, tá? Então, eu estou passando daqui para cá, tá? Beleza? Bem simples, né? Então vamos começar agora a fazer alguns exemplos e ver o que a gente pode fazer com isso, tá? O primeiro exemplo, pessoal, é um exemplo bem simples, tá? Esse exemplo, o que eu fiz? Eu tenho esse circuito aqui, que é o circuito mostrado no primeiro caso, lá da aula sobre teorema de Thevenin e teorema de Norton. Lembra que a gente fez o mesmo exercício por Thevenin e por Norton.
Quando a gente fez naquela aula sobre equivalente Thevenin, nós chegamos neste modelo aqui, ó, tá? Nesse circuito aqui, ó. Uma fonte de tensão de 84, uma resistência de Thevenin de 20 ohms. E se vocês forem lá na aula de Norton, vocês vão ver que a fonte de corrente foi de 4,2 amperes e a resistência de Norton de 20 ohms. Então, o que eu quero fazer? Eu quero converter do equivalente Thevenin para o Norton e do Norton para o Thevenin para ver se a gente acertou, né? Porque esses dois circuitos eles devem produzir a mesma tensão e corrente nos terminais quando eu colocar a mesma carga. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular o equivalente Norton a partir do Thevenin. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a tensão de Thevenin, né? Porque eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que calcular a corrente de curto-circuito, né? Que é a corrente de Norton é a corrente de curto-circuito. Então, eu vou fechar um curto aqui, ó, tá? Vai sobrar quem? VTH sobre RTH, né? A minha corrente que vai circular aqui, né, pessoal? Ela é a tensão sobre a resistência. Tá? Querem fazer uma malha aqui, mas não tem porquê, né? Não precisa, né? Essa corrente que vai circular aqui durante o curto é a corrente de Norton. Então, isolando a corrente de Norton, vai dar VTH sobre RTH. Tá? Então, se eu pegar 84 e dividir por 20, vai dar quanto? 4,2. Então, olha aqui, ó. A corrente de Norton obtida fazendo o equivalente de Norton deste circuito aqui, ó, tem que dar a mesma coisa do que a corrente de Norton obtida deste circuito aqui. Porque esse circuito e aquele circuito ali são equivalentes, tá? Isso que essa seta bidirecional quer dizer. Eles são equivalentes. E a gente viu agora que esses dois são equivalentes, tá? Logo, esses dois aqui também têm que ser equivalentes, né? Ok? Todo mundo é equivalente entre si. Então, se eu botar uma carga aqui, ó, pessoal, de 10 ohms aqui, uma carga de 10, tira o curto daqui, né? Coloca uma carga de 10 ohms aqui e coloca uma carga de 10 ohms aqui, todo mundo tem que dar a mesma tensão e corrente nos terminais. Isso é ser equivalente, né? É produzir o mesmo resultado. Vou apagar um pouco dessa riscaria aqui. Ok? Então, o que eu fiz? Eu encontrei a corrente de Norton a partir do equivalente Thevenin, tá? Agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que encontrar qual é o valor da resistência de Norton, tá? Quero buscar a resistência de Norton a partir do Thevenin. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a resistência entre os terminais com as fontes zeradas, tá? Como eu zero uma fonte de tensão? Eu faço um curto-circuito. Então, curto-circuitei essa fonte aqui e meço a resistência entre os terminais. Então, a resistência entre os terminais é 20 ohms, tá? Então, a resistência de Norton é 20 ohms, tá? Igual a essa resistência aqui, tá? Olha que beleza. Então, quer dizer que o nosso equivalente está correto, tá? Depois, agora eu quero fazer o contrário. Eu quero pegar o equivalente de Norton e transformar num Thevenin, tá? Então, como é que eu faço? O que é a tensão de Thevenin? É a tensão de circuito aberto, aqui no meio, tá? Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar essa corrente aqui, como não tem carga, né? Toda essa corrente vai passar por esse resistor, tá? Vai ficar a corrente vezes a resistência, né? Vai dar 4,2 vezes 20. Vocês vão ver que vai dar 84 volts, tá? Que é exatamente essa tensão aqui em cima, tá? E a resistência de Thevenin, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos pegar e zerar as fontes, né? Então, essa fonte aqui ela vai sumir, vai virar um circuito aberto. Vai sobrar quem? Somente o RN, tá? O resistor de Thevenin é o próprio resistor de Norton, tá? Então, eu posso transitar, pessoal, entre um equivalente e outro. Então, por exemplo, pessoal, eu poderia querer encontrar o equivalente Thevenin e o equivalente Norton, tá, desse circuito. Então, como eu poderia fazer? Poderia fazer todos os cálculos e encontrar o Thevenin e depois converter para o Norton, tá? É uma forma. Posso fazer o equivalente Norton e depois converter para o Thevenin, tá? E tem uma outra forma que é o seguinte. Eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar e calcular a tensão de Thevenin, ou seja, calcular a tensão de circuito aberto, tá? Depois eu posso pegar e fazer um curto aqui e calcular a corrente de Norton, né, que é a corrente de curto-circuito, e pegar e dividir uma pela outra, porque olha essa equação aqui, ó, por exemplo. Ó. A gente sabe que o Rn é igual ao RTH. Então, se a gente passar esse I para cá, vai ficar assim, ó. RTH, ela é o quê? A tensão de Thevenin dividido pela corrente de Norton. Então, olha aqui, ó. Se eu tenho a tensão de Thevenin e tenho a corrente de Norton e preciso calcular a resistência de Thevenin, é só dividir uma pela outra. Tá? Já vou ter os dois, já vou ter direto os parâmetros. Claro que geralmente fazer a resistência de Thevenin ou de Norton ela é bem mais simples porque é só uma associação de resistores. Então, entre fazer a tensão de Thevenin e a corrente de Norton, tá? Tem três coisas que teria que calcular. A tensão de Thevenin, a corrente de Norton e a resistência, né? Geralmente, essa aqui é a mais fácil, tá? Essa aqui é a mais facilzinha de todas, né? Porque é só eliminar as fontes, tá? E calcular a resistência equivalente.
Agora a tensão de Tevye com Hendry Norton é um pouquinho mais difícil, né? Então, geralmente calcular uma dessas duas e calcular a resistência de Tevye é o caminho mais fácil, ok? Beleza, então a gente já sabe converter entre um e outro, ok? Então vamos fazer agora um exemplo 2 que a gente vai usar como essa possibilidade de a gente converter de Tevye para Norton, a gente vai usar como sendo uma ferramenta, ok? Então vamos lá.